Olá, vamos conversar agora com o governador do Amapá, Clécio Luiz Vilhena Vieira. Boa noite, governador. Estou com a Fernanda Boa Nunes, noite, Roseli. repórter. Vou apresentar primeiro o governador Clécio Luiz Vilhena Vieira, formado em Geografia pela Universidade Federal do Amapá, especialista em desenvolvimento sustentável e gestão ambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Foi eleito pela primeira vez em 2004 como vereador, reeleito em 2008, e em 2012 foi eleito prefeito de Macapá e reeleito em 2016. Foi presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amapá, de 2014 a 2016, e em 2023 tomou posse como governador do Estado do Amapá. Governador, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente. Eu que agradeço. Eu vou começar perguntando pelo assunto que está na ordem dos dias e dos últimos meses, que é o licenciamento da exploração do Foz do Amazonas. A gente tem uma expectativa de que esse licenciamento saia em março, com a finalização da obra do Centro de Reabilitação lá da Petrobras, no Oiapoque. Qual a sua Isso. expectativa como governador do Estado para esse licenciamento, para essa atividade na Foz do Amazonas, na margem equatorial, mas Foz do Amazonas que atinge a costa do Amapá diretamente? E aí, já emendando, sai em março? Pois não, Fernando. Sai em março a licença? A gente pode esperar? Eu queria que saísse amanhã, porque já temos todas as condições para essa licença ser liberada, tá? Mas eu vou então dividir aqui a resposta da Roseli e da Fernanda da seguinte forma. Primeiro, que a expectativa é a melhor possível, porque eu estou ouvindo de A a Z todo mundo falar que vai sair a licença. O presidente Lula, passando pela presidente da Petrobras, com quem eu tenho falado constantemente ao telefone, e fui ao Rio de Janeiro conversar com ela também. Técnicos da Petrobras, os técnicos que vieram aqui semana retrasada tratar da nossa casa de fauna, que é uma espécie de hospital de fauna para socorrer animais, caso eventualmente algum dia aconteça algum tipo de acidente, especialmente vazamentos, né? Então, com todo mundo que eu converso, toda a nossa classe política, enfim, tem um consenso em torno da necessidade de pesquisarmos e depois tomarmos uma decisão pela produção de petróleo, em primeiro lugar é isso. Todos, por tudo que já foi escrito, por tudo que foi apresentado, por tudo que foi cobrado, espera que saia realmente até março, e, portanto, a expectativa é a melhor possível. Mas essa licença, a rigor, ela já poderia ter sido expedida há muito tempo. Ela poderia ser expedida hoje, amanhã, depois de amanhã. Por quê? Porque todas as exigências do IBAMA já foram cumpridas. E aquelas que havia algum tipo de debate também já foram superadas, como, por exemplo, a questão da análise ambiental da área sedimentar do Amazonas. Então, tudo, absolutamente tudo foi superado. O que restou? O Hospital de Fauna. Mas é bom dizer que esse Hospital de Fauna ele foi primeiro projetado para as proximidades de Belém do Pará. E agora o que está sendo construído é um segundo. Tá? É um segundo. E que de todo o relatório foi o único ponto que eu concordei com o relatório, que de fato construir um hospital para socorrer animais, sejam eles aquáticos, aves, quaisquer que sejam, num eventual acidente, esse hospital tem que estar mais próximo possível da área onde os poços serão perfurados. Então, mas o IBAMA sabe disso e poderia ter expedido a licença com a condicionante do hospital. Aqui o licenciamento para a fase exploratória, e é bom que se diga que fase exploratória é pesquisa. A fase exploratória é pesquisa. E essa pesquisa e esse licenciamento da fase exploratória é um licenciamento extremamente especializado. Por exemplo, é um navio apenas que está sendo licenciado. E tem uma flotilha que vai acompanhar esse navio, que junto com o navio sonda
vai ser licenciado. Então, se der um problema nesse navio, não é um outro. Pega o outro que está em tal lugar e substitui. Não, não, não. O navio licenciado é o navio sonda específico. Acho que, se eu não me engano, é o NS-41. Entendeu? Então, tem tudo muito especializado, está tudo ok, falta apenas a Casa de Fauna, o Hospital de Fauna, que poderia, portanto, o IBAMA ter feito o licenciamento com uma condicionante. Olha só, Petrobras, você está licenciada, porém com uma condicionante. Você só pode começar a fazer a pesquisa, a colocar a sonda, quando a Casa de Fauna estiver pronta. Por quê? Porque ela está muito avançada, é uma obra muito simples e que está na fase final. Ela deve estar hoje com 70% a mais já pronta. O que é essa Casa de Fauna? Ela vai ficar no Oiapoque, que é o local mais próximo da área de exploração. Ela tem 3 ambientes. O ambiente inicial é o hospital, realmente, é por onde vão entrar os animais que eventualmente forem afetados por um eventual acidente. Então entra ali o animal, que pode ser um peixe-boi, podem ser peixes, pode ser aves ou outro animal qualquer, né? Entra no hospital, propriamente dito. Depois de atendido, de tratado, de receber os primeiros socorros, ele vai para uma segunda área, que é uma área de quarentena, onde você tem espaço específico para peixe-boi, para outras espécies aquáticas, você vai ter área específica para as aves e assim sucessivamente. Do outro lado, mais na sequência, você tem o local onde estão os equipamentos de pronta resposta para um eventual acidente. Então, tudo que é equipamento que se precisa para conter um eventual acidente, que, diga-se de passagem, nunca aconteceu na Petrobras, tá? A Petrobras é a maior especialista em perfuração de poços de águas profundas e ultraprofundas. Mais de 3.000 poços perfurados, 0 acidentes. Então, nunca aconteceu esse acidente. Mas eu entendo que é uma exigência que deveria ser feita e tem que ser cumprida. Mas ela poderia ser uma condicionante, entendeu? Para estar acelerando esse processo. Por quê? Se essa licença sair amanhã, aí a Petrobras vai orientar o navio sonda 41 a sair de onde está, vai para o estaleiro para fazer toda uma asepsia técnica muito especializada. Alguém vai dar um laudo dizendo assim, retiramos todos os organismos aqui que são estranhos àquele ecossistema e, portanto, esse navio está apto a se deslocar até a costa do Amapá. Então, aí lá vai começar um processo de atracação desse navio a 2.880 metros de lâmina d'água, vão montar um sistema de propulsão para que ele se estabilize mesmo com ondas do mar, começa a fazer uma espécie de encaminhamento de uma coluna de ferro para que a sonda, e essa é uma das grandes diferenças da Petrobras, a sonda ela vai entrar por meio de um local, de um ambiente completamente controlado, sem correnteza, né, controlado com pressão, enfim, para fazer a perfuração. Tudo isso é uma licença específica para começar a fazer a perfuração, e a cada perfuração você faz já o fechamento desse poço, uma espécie de embuchamento desse poço. Então, essa licença, repito, ela já poderia ter sido expedida com essa condicionante. Mesmo assim, nós estamos ansiosos, no bom sentido, e confiantes de que até março essa licença vai sair e nós vamos começar a fazer a fase exploratória, ou seja, é a pesquisa e, junto com essa pesquisa, exercícios, simulações de acidentes. Vão ter várias simulações, por isso é uma flotilha de outras embarcações para simular acidentes. Uma das simulações, inclusive, é você soltar um produto que foi produzido pela Petrobras, que é a base de milho, ele é orgânico, ele vai ser solto lá na rocha, como se imitando um vazamento, e aí eles vão analisar até isso. Como é que sobe esse vazamento? Ele sobe compactado, ele sobe disperso, ele sobe rápido, ele sobe devagar,
que correntes ele vai alcançar, enfim, para poder ter um plano de resposta bem ajustado àquela realidade, que é a realidade da costa do Amapá, e que é muito importante sempre dizer. Essa área desses lotes, onde serão perfurados os poços iniciais, para encontrar um poço-mãe, ele está a 540 a 580 quilômetros de distância da foz do Rio Amazonas. A exploração, a pesquisa e, posteriormente, se tudo permitir, a produção de petróleo não vai se dar na foz do Rio Amazonas, numa região que foi apelidada há muito tempo atrás de Foz do Rio Amazonas. Mas ela está a 540, 580 quilômetros de distância da foz, ela está a 174 quilômetros do bico, da ponta do Cabo Orange, portanto, mais um detalhe, ela está bem no finalzinho da nossa placa continental, está quase em águas internacionais. Então, os riscos realmente foram todos avaliados primeiro pela Agência Nacional de Petróleo, para fazer o leilão, e depois pela própria Petrobras, né? E antes já haviam sido avaliados também pela Total francesa e pela BP, que não conseguiram o licenciamento. Então, eu tenho muita segurança na ciência, muita segurança nos estudos que essas empresas realizaram para poder fazer essa pesquisa e futuramente a produção. A gente sabe o que significa um acidente de vazamento de petróleo para uma empresa como a Petrobras. Isso não pode acontecer e não vai acontecer pelo rigor técnico e científico que eles estão tratando. A gente tem acompanhado, obviamente, acho que está todo mundo acompanhando, né? A margem equatorial se transformou num tema popular, e a gente vê uma certa... até uma pressão, né, de alguns entes que estão já ficando, como o senhor falou, um pouco ansiosos em relação a essa licença, né? Então, teve o próprio presidente do Senado, é um aliado importante, né? O Lula visitou vocês há pouco tempo, essa região toda, o senhor falou que foi até o Rio de Janeiro, conversou com a presidente da Petrobras. O senhor pode falar um pouco assim desse bastidor, de que forma o senhor está sentindo esse apoio? O que o presidente Lula tem falado para o senhor? E que posicionamento a Magda trouxe dessa vez? Né? Porque, certamente, essa posição de que a Petrobras não vai sujar o Amapá, não vai comprometer o meio ambiente do Amapá, ela se repete ao longo de anos até dentro da Petrobras, né? Agora, está muito próximo. Qual a mensagem da Magda e do Lula nesse momento? Vamos lá. Do presidente Lula, há 2 anos que nós tratamos disso com ele sempre se demonstrou muito favorável pelos mesmos aspectos que eu falei aqui, pela segurança que tanto a Agência Nacional de Petróleo quanto a Petrobras dão a ele, da segurança dos testes, da segurança das simulações, da segurança do tipo de perfuração e a segurança e a tecnologia que hoje existem para subsidiar um trabalho com essa complexidade. E ele, como presidente de um país como o Brasil, que tem uma Petrobras, que é a 7ª empresa petroleira do mundo, né, sabe da importância desse novo campo, tanto para a Petrobras, como uma empresa brasileira, quanto para o Brasil, como país e como líder de um continente. Então, isso é uma decisão que qualquer líder que pense como estadista tomaria. Nós queremos, com toda a responsabilidade, com todo o rigor técnico-ambiental, produzir petróleo. Essa afirmação de um presidente é muito importante, porque ele foi muito subsidiado. Ele não tirou do nada da cabeça dele. Ele sempre tem tratado com muita informação que lhe é repassado pela Agência Nacional de Petróleo e pela Petrobras. Ponto. Vou voltar um pouco mais atrás. Jean Paul Prats, o presidente que antecedeu a Magda, é um dos entusiastas da transição energética. Ele tem um livro chamado Transição Energética, que é uma referência, inclusive, para esse tema. E ele, junto com o senador Davi,
além de defenderem muito a produção, eles também trataram de ter outros investimentos em energia renovável, que isso é importante. Nós não estamos colocando todos os nossos ovos numa única cesta, como a gente aprende lá no básico da economia, né? Nós estamos, nesse momento, realizando 3 estudos muito importantes. O primeiro ficou pronto, que é o Atlas de todo o potencial eólico do Amapá, o Atlas de todo o potencial de energia solar do Amapá. Está ficando pronto agora, nos próximos meses, o Atlas de todo o potencial eólico do Amapá, e depois vem o Atlas de todo o potencial de biomassa. Então, energia renovável, para a gente ter uma matriz que vai se esgotar, que é de combustível fóssil, né, de matriz de combustível fóssil, mas também ter matrizes de energia renovável. Então, o Jean Paul Prat dá muita segurança para a gente. E a Magda, ela tem, além de ser realmente do métier, é bom lembrar que a época dos leilões da margem equatorial, ela estava na agência. E esses lotes foram os lotes mais altos da história do Brasil. Por quê? Porque as empresas, especialmente a Total, que arrematou boa parte desses lotes, tinham muita clareza do potencial de petróleo e gás dessa região, pela semelhança da rocha, por ser a mesma sequência geológica que vem desde a Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Entendeu? Eles têm muito mais segurança e apostaram alto nos leilões, nos lances desses leilões. Então, a presidente Magda estava na agência naquela época, então ela sabe desse potencial, assume a Petrobras e diz, olha, a margem equatorial vira prioridade para a minha gestão, porque como ela conhece, sabe do potencial que tem lá, e sabe da necessidade da Petrobras, porque a maioria das nossas bacias começaram ou a entrar em declínio de produção ou estabilizar a sua produção para no terceiro momento começar a declinar, que é natural. Nós estamos falando de combustível fóssil de uma fonte não renovável, ou seja, ele é finito. Né? Isso fez com que a Petrobras, por exemplo, para pensar na sua saúde financeira e pensar na sua liderança no mercado, voltasse, inclusive, a reabrir poços em locais que já havia fechado. Né? Terão novas descobertas, mas essa é que está mais ao nosso alcance. Essa está mais na governabilidade da Petrobras e do governo brasileiro. E por isso também que, com esse pensamento do presidente Lula, da presidente da Petrobras, dos técnicos, da classe política, há uma segurança, há uma construção de um consenso em torno do petróleo na costa do Amapá. Eu falo consenso, não falo unanimidade. Unanimidade não temos, mas o consenso é tão majoritário que nos permite avançar nesse debate, sabe? De tratar mesmo o mundo real. O que significa explorar petróleo na costa do Amapá, numa costa amazônica, embora seja numa costa atlântica, mas é uma costa amazônica, né? Então, por isso que a gente está, por um lado, muito animado, porque vai sair a qualquer dia, ansioso, porque nós estamos o que a gente percebe, eu vou me permitir falar isso, é que as medidas que não nos deram a licença até agora, infelizmente, são medidas apenas protelatórias, e isso não pode acontecer num país, sabe? A gente pode protelar assuntos pessoais, assuntos de Estado não podem ser protelados. E não dar uma licença por uma casa de fauna que está quase no final da construção é uma medida protelatória. E eu assumo o que eu estou falando. Né? Então, há um ambiente, eu prefiro e preciso pontuar essa questão das medidas protelatórias que atrapalham, mas o ambiente, o otimismo, a crença de que essa licença vai sair o quanto antes possível e até março é muito maior e, obviamente, também cria um ambiente muito favorável aqui no Amapá, especialmente no Oiapoque, sim, especialmente em Calçoene, que é o segundo município, o Amapá, no norte do Amapá, isso aí é inegável. Voltou um ambiente de ânimo, sabe?
A gente está tratando de várias matrizes econômicas baseadas na sociobiodiversidade, na sociobioeconomia, tem muita coisa acontecendo, mas nós estamos vendo que essa matriz econômica é uma matriz que, por ter muita escala, é capaz de financiar tudo aquilo que nós queremos, sobretudo a preservação da Amazônia Amapaense. Agora, desculpa, Rose. Não, vai, Fernanda, pode ir. Só para a gente não perder esse fio da meada, essa reunião com a Magda na semana passada, não foi isso? Ela teve algum motivo especial? Não, Fernanda, nós tivemos uma reunião com a Magda na Petrobras do Rio de Janeiro, presencialmente, mas eu tenho falado com ela pelo telefone, tá? E ela está muito animada, ela diz, pode sair a qualquer dia. Nosso horizonte máximo é março, tá? Por conta dessa questão da condicionante, né? Existe uma expectativa. Não é condicionante, nós gostaríamos que fosse. A licença vai poder ser liberada com a condicionante da casa de fauna que fica pronta em março, entendeu? Então, nós esperamos que, uma vez o hospital de fauna pronto, não haja mais nenhum tipo de medida protelatória. Vou te dar um que não pode acontecer. A obra ficou pronta, está aqui, está entregue, alguém atestou que a obra está feita. Quanto tempo vai vir alguém para atestar que ela realmente está lá? Entendeu? Isso nós não podemos sofrer por isso mais, né? É inconcebível. Nós estamos falando de um país, estamos falando de um mineral que, até onde eu saiba, ainda é um mineral estratégico para o país. Estamos falando de uma fonte de energia que ainda é importante e é ainda utilizada pelo país. Não há nenhuma resolução, e que pese todos nós lutarmos muito, e eu sou desses que luta pela chamada transição energética, que o mundo todo precisa fazer. Falo o mundo todo, menos a gente, porque nós já fizemos, tá? Quando é que a gente não tem a responsabilidade, para deixar bem claro? É porque aqui no Amapá, a nossa fonte de energia já é completamente renovável, por hidrelétricas. Enquanto o mundo está falando em transição energética, que precisa fazer, e eu também entendo que sim, nós aqui no Amapá já estamos fazendo diversificação energética. Nós já estamos montando sistemas híbridos para, por exemplo, ter energia de hidrelétrica associada à energia solar, futuramente energia eólica, com energia gerada à noite, uma comunidade onde se gera energia solar durante o dia, se guarda em baterias e não se pode gerar à noite. Hoje existem pequenos geradores colocados à flor da água, na correnteza dos rios, gera também uma pequena quantidade de energia capaz de abastecer casas, de abastecer pequenas comunidades, enfim, são sistemas cada vez mais. O Amapá vai se apresentar para o mundo como um exemplo de diversificação energética. A energia de hidrelétricas, limpa. A energia solar, limpa. A energia eólica, limpa. A energia de outras fontes mecânicas mais renováveis, como a dos rios, limpa também. Então isso é muito, para a gente, importante, é muito caro e faz parte da nossa, vou usar a expressão, da nossa narrativa, que nos permite dizer que nós temos todo o direito de ter uma nova matriz econômica, porque nós somos o Estado que mais preservou sua floresta, seus povos, sua cultura, e ficou na pobreza. Porque esse é um aspecto que, certa vez, já conversei com a Fernanda. A gente passa uma mensagem muito ruim para o mundo hoje. Qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte: os países e estados que devastaram, que desmataram, que destruíram, que não preservaram, ficaram ricos. O Amapá, que é o estado mais preservado, mais protegido, ficou pobre. Isso é péssimo para a juventude, isso é péssimo para o agora e para o futuro. Nós queremos passar a outra mensagem, a mensagem de que, valeu a pena preservar, valeu a pena proteger, valeu a pena não devastar nem desmatar. E termos várias matrizes econômicas baseadas na sociobiodiversidade, mas também
a aproveitar o petróleo, porque ele tem tempo para acabar, é uma fonte esgotável, finita. O mundo todo acelerou sua produção e nós achamos que essa fonte, explorada e produzida com a segurança que a Petrobras pode nos oferecer, está nos oferecendo, nós podemos, através dessa matriz, que vai gerar muito emprego, que vai gerar uma série de atividades econômicas no seu entorno, gerar royalties que podem também ser muito úteis para a gente combater a pobreza. Porque toda vez que eu pergunto qual é a imagem que vem à sua cabeça quando fala de Amazônia, a maioria das pessoas pensa, e pensa lindamente, numa floresta verde, gigante, as copas das árvores, rios sinuosos, é tudo muito lindo. E nós queremos manter essa cena, viu? Nós não abrimos mão de manter esse cenário. Mas nós precisamos dizer para o mundo que debaixo das copas dessas árvores existem pessoas, famílias, comunidades tradicionais, quer sejam quilombolas, indígenas, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, que vivem debaixo das copas dessas árvores e, infelizmente, invariavelmente na pobreza. Invariavelmente. Eu queria poder dizer assim, olha, fora a exceção daquele exemplo da comunidade tal que conseguiu agregar muito valor, não tem. Mesmo os casos de sucesso são demonstrativos, são pilotos, né, que a gente quer aproveitar, mas que não tem escala, que não conseguiram gerar riqueza para aquela comunidade tradicional. Por que eu falo de riqueza? Eu falo de riqueza material, tá? De ter acesso minimamente a bens de consumo, de ter acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso à saúde, acesso ao futuro. Por exemplo, não é ordinário, no sentido de normal, o pensamento de que o filho do agricultor ou do extrativista vai, como os filhos da cidade, vão naturalmente fazer uma faculdade ou uma escola técnica, por exemplo. Isso é fora do contexto, isso é fora da realidade esperada dessas comunidades. Então, o petróleo pode trazer essa nova perspectiva, porque ela é uma nova matriz econômica, não pode ser a única, ela tem que ser pensada no horizonte temporal finito, né, de finitude, porque ele vai acabar, como está acontecendo em todo lugar, mas ele pode deixar um legado muito especial se nós trabalharmos isso. Governador, falando de legado, desculpa, Fernanda, agora eu te interrompi. Só para pegar também esse fio da meada. O governo do Amapá já tem alguma previsão de ganhos em termos de royalties? Eu sei que ainda não dá para ser, né, cravar ainda tem exploração para ser feita, mas tendo em vista o que está acontecendo na Guiana, no Suriname, se você já tem alguma perspectiva de ganhos, né, a partir de royalties, e como vai ser usado? Você já tem um plano tanto de formação de cadeia produtiva quanto de uso para a sociedade amapaense como um todo? É óbvio que nós não entendemos nada de petróleo. Então, nós estamos buscando tudo que há no Brasil e no mundo de expertise, de experiências, de, enfim, pessoas que queiram colaborar para que a gente tenha noção do que é isso. Tudo para a gente é novidade. Então, diante disso, nós nos preocupamos com 3 fatores inicialmente e estamos aí fazendo 3 tipos de estudo, tá? Vamos ter 3 produtos. O primeiro é o seguinte: que profissões, que segmentos vão se desenvolver a partir dessa nova atividade econômica? Porque hoje eu posso garantir que nós não temos essa mão de obra, que nós não temos esse segmento, afinal não temos petróleo no Amapá, né? Isso está lá no Rio de Janeiro, está nos países nos estados que produzem petróleo. Então é óbvio também que os primeiros profissionais, eles vêm de fora. E é natural que venham, eles vêm com experiência, não vamos aprender nada aqui, né? Vamos vir com a experiência que tem para fazer operações seguras. Mas nós vamos ter um elenco, vamos ter um cenário de que segmentos e de que profissões nós precisamos preparar, formar para disputar esse mercado. Nós vamos precisar ter
talvez na nossa universidade estadual, na federal, no Instituto Federal ou em outra instituição, a preparação é a formação de engenheiros de petróleo, de engenheiros químicos e de outras tantas profissões que vão precisar, técnicos de meio ambiente, enfim, químicos, para poder fazer frente a essa nova realidade. Isso vale para segmentos também. Isso é um produto. Para a gente começar a partir de agora, uma vez que o horizonte de produção é a mais otimista, 3, 4 anos, isso pode chegar a 10 anos. Né? Então a gente imagina que vai ser um meio termo aí, 5 anos, 6 anos. Então, nos prepararmos para isso. O segundo produto é um PDF. O que é um PDF? É um plano de desenvolvimento de fornecedores. E aí, nós temos fornecedores para uma plataforma de petróleo ou para um navio sonda? Não temos, né? Quais fornecedores locais podem se preparar para esse novo mercado? Porque vai ter do elementar, que é o fornecimento de comida, certo? Gêneros alimentícios, comida feita, comida industrializada, etc., etc., até uniformes, vão ter artefatos, vamos ter insumos, enfim, que vão alimentar essa cadeia de valor do petróleo. Então, preparar também. Talvez alguns amapaenses possam se preparar para isso, empresários amapaenses. Mas talvez a gente tenha que trazer empresários de fora. Mas vai ser interessante ter um CNPJ novo aqui, de uma empresa que já está acostumada no Rio de Janeiro, em outro lugar, a vir para cá e fornecer esses insumos a partir do Amapá e gerar emprego aqui no Amapá. Terceiro produto, esse é o que brilha os meus olhos. É o que nós vamos fazer com os royalties do petróleo. Qual é o plano de governança para esses royalties? Porque, vamos lá, vamos pensar, vai abrir um novo mercado, vai vir gente de fora, vai precisar de casa para alugar, de hospedagem, de restaurante, de roupa, de não sei o que, mas, enfim, movimento uma cadeia gigantesca, certo? Mas a que está sob a nossa governabilidade são os royalties. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer igual a alguns estados e municípios que, num ciclo de 20 anos, por exemplo, viram o município crescer, se desenvolver e depois cair, porque baixou a produção e isso afetou imediatamente as economias do município. Nós não queremos repetir isso. Então, a gente vai apresentar um plano de governança de longo prazo. Esses royalties vão servir para quê? Por exemplo, ele não está pronto, né? Mas eu defendo que uma parte vá para muita pesquisa aplicada, para desenvolver produtos, para desenvolver negócios a partir da bioeconomia, né? Nós podemos aplicar uma parte desse recurso para as nossas universidades, aplicar uma parte para a manutenção dos povos indígenas do Oiapoque, que estão lá próximo, uma parte para a preservação do meio ambiente, para aumentar o nosso monitoramento, fiscalização, utilizar o que há de mais moderna tecnologia para monitoramento da nossa biodiversidade, enfim. Então, o que a gente vai fazer com isso é um plano de governança que vai servir para mim, como governador, vai servir para os próximos governadores, para os próximos líderes, vai servir para o Amapá, vai servir para a Amazônia, vai servir para o Brasil e para o mundo. Então a gente quer dar também quer mostrar que o mesmo Amapá que conseguiu ser até agora o estado mais preservado é o estado que vai conseguir fazer a melhor governança dos recursos oriundos do petróleo. Eu estou falando neste caso muito especialmente dos royalties. Aí tem muitas contas, sabe? Tem conta que fala em 3, alguma coisa bi de dólar de royalties por ano. Outros falam por mês, enfim. Mas a gente está falando aqui pode chegar a 10 bi por mês. Você sabe qual é o PIB do Amapá? O PIB do Amapá anual é 23 bilhões de reais. Você imagina a gente ter 10 bi por mês? Ou seja, a gente tem meio PIB anual todo mês. Isso muda tudo. E nós queremos que mude para melhor, porque essa mesma enxurrada de recursos pode também servir para alimentar o crime organizado, ou não. Nós não queremos isso. Por isso, um plano de governança onde a gente também passe segurança para o mundo do que nós vamos fazer com esse recurso,
para que ele possa financiar, inclusive, a nossa diversificação energética, que eu acho que é uma bela resposta. É uma matriz não renovável financiando matrizes renováveis, de energia renováveis. Então é isso que nós pensamos. Não tem um valor exato, tem muitos valores, tem conta para todo gosto, mas todas são, para a nossa realidade, são assim, contas muito altas, são exorbitantes. E nós temos que ter toda a responsabilidade em usar bem esses recursos, em aplicar bem esses recursos, desde comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, pescadores, extrativistas, até o desenvolvimento de produtos que nós podemos ter com toda essa biodiversidade. Está se instalando agora, por exemplo, a gente está engatinhando. Nós quase não produzimos fármacos no Amapá, no Brasil, que tenham como princípio ativo os nossos próprios produtos da Amazônia, né? Mas o mundo todo produz. Nós produzimos já muito cosmético, mas nada é produzido aqui, é produzido fora, a matéria-prima só sai daqui. Então isso pode financiar a implantação de plantas industriais que possam, por exemplo, trazer para cá indústrias de nutracêuticos, né? Que é um meio termo entre a indústria farmacêutica propriamente dita, como nós conhecemos, e a indústria de cosméticos. Então são cosméticos que têm um alto valor agregado, com grande agregação de tecnologia inovadora, que fazem verdadeiros milagres com os nossos princípios ativos aqui da Amazônia. Então, a gente está pensando nisso, né? Como isso pode mudar positivamente a vida dos amapaenses. Eu gostaria de retomar alguns pontos do que o senhor disse. Pois não. A Petrobras já sinalizou quando seria o primeiro óleo, quem dera, né? A primeira perfuração, considerando o licenciamento em março, porque tem todo o período de limpeza do casco, e depois fazem os testes, né, como o senhor falou, de possível derramamento, como que é tratado. Mas a perfuração, de fato, começaria quando? Boa pergunta, eu queria ter essa resposta. Então, vamos lá, vamos imaginar, no otimismo que a gente está, deixa eu te falar o que eu conversei com a presidente. Não, eu conversei com a presidente, conversei com vários técnicos da Petrobras e outros que estamos assessorando. O Sebrae Rio de Janeiro tem muita experiência em petróleo e gás, nós temos muito assessoramento nos ajudando. Então, vamos lá. Vamos dizer que a licença seja expedida amanhã, 20 de fevereiro. E aí, 60 dias para fazer a limpeza do casco do navio Sonda 41. Você tem um tempo de transporte, já se vão aí 2 meses e pouco, certo? Aí ele vai chegar aqui, é uma operação muito cuidadosa, muito delicada, para fazer a atracação do navio. Depois tem um período, que eu não sei exatamente de quanto, para descer esse barramento, que permite fazer com muita segurança a perfuração dos poços. Os poços, em geral, são escolhidos a partir do maior grau de probabilidade, e a partir dessa primeira perfuração, em média, segundo a presidente, vai se passar de 5 a 6 meses só fazendo pesquisa, extraindo o óleo e pesquisando. Viscosidade, tipo de óleo, seu teor das propriedades que ele carrega, quantidade, cubagem, né? Qual o potencial desses poços, etc, etc. Isso demora em torno aí de 5, 6 meses. Aí você vai ter um interstício de pesquisas, digamos, fora da margem, fora da área. Pesquisas da Petrobras, para ter melhor equipamento, quais são os equipamentos que vão ser instalados, vai ser plataforma, vai ser navio plataforma, vai ser um outro tipo, enfim. Esse período eu não sei precisar, mas assim, o cenário mais otimista, 3 anos. O cenário mais pessimista, 10 anos. Então, eu ficaria muito feliz em ter uma média aí de 5 anos de ver e de ter a exploração, a produção de petróleo na costa do Amapá,
longe da foz do Rio Amazonas, no final da nossa plataforma continental, produzindo muito emprego, renda e novas perspectivas econômicas, e com elas também a gente aumentar ainda mais o nosso nível de preservação ambiental. Eu falei, Roseli, já para a Fernanda certa vez, mas vou repetir aqui. O Amapá, ele tem, às vezes os números oscilam dependendo da literatura, mas entre 95% e 97% da sua floresta originária intacta. Isso é muito. A gente tem só na floresta do Parque Nacional do Cabo Orange 4 milhões de hectares praticamente de floresta tropical intacta, entendeu? Então nós somos o estado mais preservado. Isso é muito importante. Nós somos também o estado mais protegido. Qual é a diferença? A preservação é como você vê o meio natural. A proteção é porque nós temos parques nacionais, tem o Parque do Cabo Orange, tem muitos rebios, reservas biológicas, cujo único uso só pode ser para pesquisa. Então tem várias reservas extrativistas, APAs, que são áreas de proteção ambiental, ou seja, 73% e meio do nosso território está protegido por algum instituto legal. Aí você soma aí áreas urbanas, você tem as APPs, que são as áreas de proteção permanente, nascentes de rio, mata ciliar, uma série de coisas. Sobra uma área muito pequena para a gente fazer expansão urbana, para a gente fazer produção, entendeu? E agora nós também concluímos o nosso zoneamento ecológico e econômico. Então nós estamos levando a sério. Cada palavra que a gente fala, nós levamos muito a sério. Terminamos o zoneamento ecológico e econômico, ou seja, excluímos tudo que é reserva, e nessa área restante, nós temos um estudo e zoneamos. Nós sabemos o tipo de solo, nós sabemos o tipo de microclima, o tipo de vegetação, nós sabemos o relevo, para oferecer segurança para a utilização desse restante dessa área. Nos foi repassado agora recentemente as últimas glebas que eram da União e que agora foram repassadas para o Estado do Amapá. Nós éramos um Estado sem território, entendeu? Então nós estamos fazendo tudo com muita responsabilidade. Espera aí, nós estamos recebendo essa gleba aqui, a gleba AD04, que é a maior. O que tem nela? Olha, tem cerrado, tem floresta de terra firme, tem mangue, tem igapó, os microclimas são esses e aqueles, a vegetação é essa, o tipo de relevo é esse, para dar segurança na gestão ambiental, no monitoramento ambiental, na fiscalização e dar segurança também para quem quer empreender. Quem quer colocar, por exemplo, um aerogerador, vai saber aonde pode e vai saber o potencial daquela área, porque nós fizemos aqui os atlas de potencial solar, eólico e biomassa. Então, muita segurança ambiental. A gente está oferecendo segurança política, dizendo, nós queremos desenvolver o Amapá a partir de matrizes econômicas diversificadas, mas com muita segurança, dizendo, venham que aqui vocês serão bem recebidos. Nós estamos oferecendo segurança jurídica. Nós acabamos de aprovar o nosso novo Código Ambiental de Proteção Ambiental e de Mudanças Climáticas. Eu posso garantir a vocês que é o que há de mais moderno em termos de código ambiental, de processos de licenciamento ambiental. Junta-se a isso o zoneamento ecológico e econômico, que eu falei para vocês, da segurança do que tem em cada área, o que pode, o que não pode, o que pode plantar, o que não pode plantar. Então, somado a tudo isso, a gente tem um estado que é o mais preservado, o mais protegido, zoneado, sabemos o que tem nele. Vamos agora tentar fazer o zoneamento mineral através de geofísica. Estamos com uma tratativa com o Serviço Geológico Brasileiro bem avançado, tudo para dar segurança no nosso fazer de preservação ambiental. E fomos o estado que primeiro demarcou todas as suas áreas indígenas sem nenhum conflito. Ao contrário, a gente dá uma aula. As aldeias indígenas aqui, os líderes indígenas, depois de terem todas as suas áreas demarcadas sem nenhum conflito, eles passaram a fazer um processo de desconcentração das grandes aldeias e foram ocupando as bordas desses limites para cuidar de perto dos limites. A cada 2 anos, eles fazem
uma espécie de mutirão de roçagem desses limites, com muita festa e tal, para dizer, olha, estamos aqui, essa área é nossa. Então, nós temos muito que mostrar. Nós fizemos nosso dever de casa e reivindicamos, por isso também, o direito a nos desenvolvermos. Se o petróleo é uma das muitas matrizes, nós queremos também utilizar racionalmente, com segurança jurídica e ambiental, essa nova matriz econômica. Governador, algumas cidades e alguns estados que têm royalties, ou que a gente já falou sobre isso anteriormente, mas é muito comum ver algumas cidades com IDH muito baixo. O Amapá tem um IDH médio, se não me engano, nas minhas pesquisas. Qual seria a demanda em termos de melhorias de infraestrutura? O senhor já falou de educação, tem um plano sendo desenvolvido, mas agora, qual seria a demanda maior do Amapá que poderia se beneficiar de royalties, de aumento de arrecadação, caso já tivesse produção de petróleo na Foz? Não é tão fácil, viu, hierarquizar isso. Eu não tenho dúvidas que saneamento básico seria um dos primeiros. Mas nós acabamos de fazer uma concessão de saneamento básico, né, do que a gente compreende como saneamento básico. Você tem vários itens, mas os mais importantes: resíduos sólidos, drenagem, que é um grande problema nosso. A gente está... Onde nós moramos, em Macapá, por exemplo. Macapá, Santana, as principais cidades, elas estão bem na planície da bacia sedimentar do Rio Amazonas. Então, nós somos muito cortados e entrecortados por igarapés, vasos comunicantes de rios e tal. Não é fácil drenar isso, né? Ele é um sistema de drenagem natural, mas que com invasões, adensamento populacional, você tem problemas de drenagem, que é um dos itens do chamado saneamento básico. Então, esses estão a cargo das prefeituras e do governo. Então, esse seria um item de muito investimento. Mas também o esgotamento sanitário e a água, que não temos ainda bons indicadores, vem melhorando bastante, porque houve uma concessão. Então, se houver uma necessidade de reforço para o saneamento, certamente ele será uma das prioridades. Mas, em paralelo, eu vou insistir em a gente usar recursos dos royalties de petróleo para gerar atividade econômica, porque é o que vai sustentar o Amapá depois do petróleo. Me parece muito, 30, 40, 50 anos, não sei, não é. Não é? Então tem que começar a se preparar de agora. E como é que a gente se prepara? Se prepara com muita pesquisa. Eu falo pesquisa aplicada, muito especialmente, para gerar novos produtos, gerar novos negócios, para que o Amapá não fique também dependente apenas do petróleo. Então, esse seria um outro tipo de investimento. Sem sombra de dúvidas, estradas, mobilidade, porque a gente vive na floresta amazônica e mobilidade para a gente é um problema, tá? Porque nós nos locomovemos aqui muito pouco por estrada, mas muito por rios. Então, nós precisamos ter modelos mais eficientes, inclusive energeticamente, de embarcações que possam promover essa mobilidade, né? Nós nos locomovemos muito por avião. Tem lugares que só se chega de avião. Aldeias indígenas, comunidades, só se chega de avião. Então, é um plano que possa melhorar a mobilidade, sejam elas estradas, soluções modernas, inteligentes de navegação, estrada de ferro. Nós temos uma estrada de ferro aqui abandonada, nós precisamos reativá-las, nós precisamos, com recursos do royalties, poder ampliar essa estrada para beneficiar a agricultura familiar, por exemplo, a produção de grãos. Para que precisa de grãos, Clécio, na Amazônia? Porque a gente precisa produzir ração, porque nós temos água, nós temos sol. Nós temos sol 12 horas por dia, 365 dias por ano, e temos área. E temos a maior variação de espécies aquáticas, de peixes, de camarão, de tudo, a gente não produz nada. Por quê? Porque não temos ração. Porque o preço da ração inviabiliza a criação. Então, se nós tivermos aqui pelo menos milho e soja, a gente já tem um grande passo para produzir ração, para produzir
peixe e exportar peixe. Isso tudo numa cadeia sustentável, entendeu? Então, eu falei de 3 prioridades aí, né? Falei de saneamento, falei de muito investimento em pesquisa, em ciência, sobretudo a pesquisa aplicada, e falei de negócios que possam fazer o Amapá ter um horizonte muito maior do que o petróleo. Mobilidade, né? Exatamente. Quando o senhor fala dessa questão do sol, vocês vão lançar em breve esse Atlas de geração solar, né? O senhor pode adiantar para a gente um pouco sobre a capacidade de geração que vocês estão enxergando e como que seria esse modelo de projeto, pelo que eu entendi, alguma coisa associada à geração hidrelétrica, não é isso? Não necessariamente. A ideia é ter essa energia, produzir essa energia e colocá-la no linhão, né? Vender essa energia. Eu vou te falar do Atlas Solar. Olha que coisa. Olha lá, olha os números. Tira todas as aldeias indígenas, tira as rebios, tira as áreas de proteção. Só em faixas permitidas, se nós usarmos 3% do nosso território para usarmos como usinas fotovoltaicas, a gente produz 54 gigas de energia. Aí vamos fazer comparações para quem está nos assistindo, para quem for ler depois, entender. 54 gigas. Quanto produz Itaipu, vocês sabem? Vou dizer 14. 14 gigas. 54 é a nossa capacidade instalada atual de solar e eólica juntas, né? Não. 54 é a capacidade usando 3% do território permitido de energia solar. Sim, 50... eu digo assim, mas hoje no Brasil, a nossa capacidade instalada de eólica solar acho que está em 54 gigas. Se eu tenho aí uma faixa de território que já geraria isso. Exatamente. Se nós ampliarmos para 7%, nós vamos para mais de 200 gigas. A maior hidrelétrica do mundo, que é na China, produz 24 gigas. Tá? Bom, aí vamos para a energia eólica, é um negócio novo para a gente. Porque a gente, quando ouve da Amazônia, ouve da Amazônia abafada, né? A floresta é abafada, pouca circulação de vento e tal. Só que o Amapá, se pegar o mapa, a gente é uma continuidade do litoral. Então, nós temos uma área aberta, o nosso litoral nordeste é todo aberto. E aonde a gente achava que não daria vento, dá. Só que tem um fenômeno, o mesmo fenômeno que as montanhas, que os paredões rochosos produzem no Nordeste, né, que impede a passagem de nuvens, as árvores gigantes produzem aqui também. Então, o Atlas vai apontar, ele não está pronto, tá? Mas ele vai apontar para um grande potencial eólico, com torres um pouquinho maiores, um pouquinho mais altas, para pegar a ventilação um pouco mais acima. Mas eu não sei te dizer do potencial eólico. Biomassa, até por estarmos na Amazônia, tem um grande potencial de biomassa também, que a gente pode fazer para o uso para algumas atividades que anteriormente utilizavam madeira, por exemplo, da floresta, ou outro tipo de produto, para fazer também, gerar energia, enfim. Então, eu estou muito animado com esses 3 atlas. Eles serão disponíveis, públicos, gratuitos, para pesquisadores, para as academias, mas também para os empreendedores que queiram empreender na Amazônia, né? Ter geração de energia limpa na Amazônia. Aí eu digo para vocês, a gente que ouve tanto falar em Amazônia, gente que nunca pisou na Amazônia, que não tem a menor ideia do que seja Amazônia, se quiser ajudar, vai pegar um atlas desse e dizer, não, então para eu ajudar a Amazônia, eu vou empreender na Amazônia em energia renovável através de eólicas ou através de energia solar ou uma outra fonte, que assim eu vou estar ajudando a Amazônia, porque eu vou estar gerando riqueza a partir de fontes renováveis, de fontes limpas de geração de energia. É isso que nós queremos. Aí sim volta para aquela mensagem positiva. Ó, aquele estado lá do Amapá, que já passou por muito perrengue, vale a pena que se invista lá, porque eles preservaram, eles protegeram, então vale a pena investir no Amapá para a gente poder falar com verdade sobre preservação da Amazônia e não só da boca para fora.
Porque hoje, falar de sustentabilidade da Amazônia e do Amapá com essa realidade da pobreza é algo só da boca para fora e é algo insustentável, incompatível. Ele não é verdadeiro, entendeu? E até cruel, né? É cruel. É cruel. Fernanda, eu vou pegar então, Fernanda, antes de talvez você queira voltar um pouquinho a alguma coisa da margem, mas eu vou pegar a parte de energia, né? Você falou em perrengue. O Amapá passou por um grande perrengue em 2020, Meu Deus. aquele apagão, mas muita coisa evoluiu de lá para cá e tem 4 hidrelétricas, vai ter um leilão de capacidade, Quaracinune já está inscrita para ser ampliada. Isso. O que evoluiu e também em termos de universalização do atendimento, né? Tinha uma perspectiva de atingir 100%, se não me engano, ainda em 2024. Eu não sei, como é que está isso? Como é que está o atendimento? Então vamos lá, mudou muita coisa, tá? Primeiro que durante o apagão, que foi uma tragédia, que só quem viveu sabe do que eu estou falando, foi uma tragédia geral. Imagina um comerciante, aqui a gente ainda tem muito mini box, mercearia, sabe? Imagina um comerciante que se preparou, abasteceu os seus freezers para vender, porque ia sair o auxílio emergencial naqueles dias, e com o apagão perdeu tudo que investiu. Imagina o pobre que tinha acabado de comprar com o seu salário ou com auxílio emergencial comida para sua família para o mês inteiro e sem energia estragou tudo na geladeira. Imagina, ficamos sem comunicação, enfim, foi uma tragédia mesmo, né? Nunca mais nós iremos esquecer. Eu era prefeito à época, estava no meu último ano de gestão, me preparando para entregar o cargo, para passar o bastão, uma aprovação de 76% à época. Enfim, tudo estava perfeito demais até esse apagão. E todos sabem que nós temos um político, um agente político que foi decisivo, que foi o Davi, naquela época. Ele era presidente do Senado, ele moveu céus e terras, porque imagina, os transformadores que deram problema, incendiaram, eles foram fabricados há muito tempo na Índia. Você não encontra eles nas prateleiras. E não tinha peça de reposição. Então foi uma força-tarefa para ir atrás daqueles senhores antigos, velhões, no bom sentido, do sistema Eletrobras, para dizer, em tal lugar tem um transformador desse desmontado, e o avião da FAB ia para pegar uma pecinha, às vezes, para ajudar a gente a consertar esse transformador. Enfim, foi feita uma mega operação para trazer geradores da Colômbia, do Amazonas, de outros estados. Enfim, tudo foi feito ali para socorrer naqueles 21, 22 dias de apagão. Mas, em paralelo, por exemplo, o Davi e o Jean Paul Prats, que era senador à época, eles colocaram naquele momento os recursos para fazer essa pesquisa pelo Senai, lá no Rio Grande do Norte, que hoje estão dando origem a esses frutos que são os atlas solares, eólicos e de biomassa, entendeu? Então, criaram as novas perspectivas do que nós chamamos de diversificação energética. Também houve a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica, que mudou muito, né? Então, nós tivemos uma mudança radical no tipo de fornecimento de energia que a gente tem hoje. Então, antes a gente tinha energia boa porque tínhamos o linhão de Tucuruí, mas não tínhamos a distribuição boa. Então, hoje, nós podemos dizer que qualquer empresa que queira se instalar no Amapá tem condições energéticas para fazê-lo. Então, isso mudou muito, né? Então, nós temos as usinas funcionando, as fontes são 100% renováveis. Vamos ter uma nova turbina na hidrelétrica de Quaracinunes, que é a maior e é a que tem o maior lago. Então, nós não vamos colocar uma gota mais de água, não precisa ampliar o reservatório. Vamos ter uma turbina que vai triplicar a geração de energia, né? Então, mudou muita coisa depois do apagão. Ele foi uma tragédia, ele não precisaria acontecer para termos esses avanços, mas de forma real, fatídica, o que aconteceu foi isso. Depois do apagão, muita coisa mudou para melhor em relação à energia. Tanto a segurança no rebaixamento dessa energia,
quanto na distribuição e nas alternativas outras de energia renovável. Mudou muita coisa, graças a Deus, tem muito trabalho e assim, nesse particular, devemos muito ao Davi a isso. Fernanda. As perguntas são sem fim. Enfim, tem na parte elétrica tem a questão tarifária também, né? Vocês também tiveram a questão... É um grave problema. Eu vou explicar por quê, Fernanda. A nossa distribuidora estatal, que chamava Companhia de Eletricidade do Amapá, ela, por, enfim, uma série de processos, ela quebrou totalmente. Ela quebrou ao ponto de ser desabilitada, entendeu? Você sabe que o setor energético, óleo e gás, só para dar 3 exemplos, são os setores mais regulados do mundo. Há regulação e protocolo para tudo. E a nossa CEA conseguiu perder todas as suas certificações. Ela deixou de ser uma distribuidora. Ela perdeu a concessão. Ela chegou à beira da caducidade, inclusive, da concessão. Enfim, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. E ela não dava conta. Então, a CEA passava todos os dias consertando rede velha. E você não conseguia colocar uma batedeira nova de açaí, porque ela não tinha energia suficiente. Nós tínhamos apagão todos os dias. Enfim, uma série de problemas. E uma das penalidades, olha como existem penalidades que não enxergam as consequências para o povo. Uma das penalidades era que a CEA não pôde, durante, salvo engano, 10 anos, reajustar suas tarifas. Ou seja, o próprio sistema nacional empurrou a CEA para o buraco mais ainda. Porque todo o sistema reajustava com base na inflação, com base nos indicadores oficiais, com base nos investimentos, enfim, certo? E a CEA não podia. Então, além de prestar um péssimo serviço, havia uma taxa de inadimplência absurda, que beirava 30%. Então, ela foi ao fundo do poço. Então, quando você coloca uma empresa nova, uma concessão, coloca um privado, para começar do menos zero, refazer todas as subestações, refazer posteamento. Ainda tinha aqui muito poste de madeira, você tem uma ideia. De uma madeira que nem se pode cortar mais, que é a Quariquara. Então, quando uma empresa chega, e ela é uma empresa privada, e ela tem que fazer investimentos, trocar posteamento, trocar fiação, reformar todos os rebaixadores, colocar novos alimentos, não se aproveitou nada, colocar novos alimentadores, isso vai para a conta, né? Infelizmente, eu digo, porque, de fato, aí nós fomos penalizados de novo, porque nós passamos a sofrer reajustes que o Brasil não sofreu. E na nossa conta também, você tem lá alguns penduricários que não são nossos, tá? Tem lá um negócio chamado conta Covid, tem lá um negócio de uma conta daquele período da crise. Você lembra aquela época que o sistema Cantareira foi a nível morto? O sistema beirou o risco de quebrar. Então o sistema foi lá e disse, não vamos aguentar. Então teve um financiamento para isso. Esse financiamento é pago pelos consumidores. Então a gente paga uma conta de uma crise que aconteceu no Sudeste, por exemplo. Então nós fomos muito penalizados, tanto primeiro pelo serviço prestado pela antiga CEA, e depois porque nós tivemos um choque de realidade que a gente está vivendo. É inegável os investimentos e a necessidade deles, é inegável a melhoria no fornecimento de energia, tem uma série de ganhos, mas temos um problema, que volta para aquele de sermos o povo que mais protegeu o seu meio ambiente, mas estava na pobreza. Então nós temos dificuldade mesmo de pagar a energia. Então, ao ponto de um pai de família ter que chegar no final do mês e escolher. Ou eu pago a conta de luz, ou eu compro comida. Isso está errado. Então, nós estamos aqui também ainda, em paralelo a tudo isso, encontrando alternativas para que a gente não tenha a maior tarifa do Brasil. Entendeu? Para que a gente consiga controlar e que a gente tenha uma tarifa ajustada, uma tarifa razoável para
a nossa realidade econômica de pessoas que, segundo o IBGE, muitos estão na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então, tem um programa aqui chamado Conta Paga, que ajuda a subsidiar a energia, tem os programas federais, enfim, tem uma série de mecanismos, e ano passado nós conseguimos um feito muito relevante, 23 e 24, que foi, nós conseguimos barrar o reajuste, um reajuste zero, e numa negociação muito intensa, capitaneada pelo senador Davi, por mim, pelo senador Randolfo, pelo ministro Valdez, pelo ministro das Minas e Energias, que olhou e disse: isso aqui não tem. E buscou meios legais para que nós não tivéssemos mais essa carga. Seria de 40%, imagina, seria um reajuste de 44% na conta de energia elétrica, impagável para os amapaienses. Então, nós conseguimos e ficamos quase 2 anos, portanto, sem ter reajuste. Tivemos agora, ao final do ano, um reajuste de cerca de 13%, né, mas bem distante daquele de 44% que teria. Então, nós ganhamos 2 anos, e isso vai fazer com que nossa base de reajuste seja menor do que do resto do Brasil. E nós ficamos ponto a ponto porque nós precisamos ter tido esse tratamento diferenciado por tudo que aconteceu, entendeu? Importante até para todo o resto, até para essa matriz econômica nova que o senhor está se referindo, que é a exploração e produção do petróleo. Vocês vão precisar de estrutura também. Inclusive, exatamente. Será que isso não é um impeditivo para atrair a cadeia fornecedora? Porque corre o risco também dessa cadeia fornecedora ficar no entorno, né? Em outros estados. Da energia? Por conta da energia, ou sei lá, o risco sempre existe, mas a energia seria um fator importante, né? A energia, ao contrário, hoje ela já é um fator de atração. Porque nós estamos ligados com o Sistema Nacional, pelo União do Tucuruí, e além dessa ligação, nós temos as nossas hidrelétricas que produzem a mais. Nós exportamos energia, tá? Então, esse problema... Agora, do ponto de vista tarifário, aí sim, vamos lá. É esse problema que a gente vem enfrentando e resolvendo. O fato de não termos quase 2 anos de reajuste, enquanto o Brasil inteiro teve, isso nos favorece. Se nós conseguimos encontrar outras fontes legais, e nós vamos encontrar, para não ter esse mesmo nível de reajuste, ou diluí-lo ao longo, num perfil mais alongado, a gente vai ter uma tarifa mediana ou uma das mais baixas do Brasil. Agora, tem questões que precisam ser resolvidas em nível nacional. A conta de energia do brasileiro, ela está numa escalada que é necessário que se faça alguma coisa para que ela não vire um impeditivo para a vida das pessoas. Tá? Então, eu vejo alguns estudos, já estou participando de alguns debates que partem, inclusive, do Ministério das Minas e Energias. Eu vejo o ministro Alexandre Silveira muito preocupado com isso, a equipe dele muito preocupada com isso. Eu participei de uma conversa com ele, com o Davi, com o presidente Lula, onde essa preocupação era muito grande, de termos uma nova modelagem, e, obviamente, sem destruir o que já tem no mercado, sem romper contratos, mas que possa encontrar alternativas para baratear a energia lá na ponta, porque nós temos um consumo, todo mundo sabe disso. Nós temos uma produção de energia das mais baratas do mundo. Produz energia barata, mas fornece uma energia com muitos custos, com muitos penduricalhos. Então, a gente precisa equacionar essa conta, a gente precisa rever algumas questões. Quando um grande cliente, por exemplo, ele sai do sistema, ele está consumindo ali da rede do Sistema Nacional. Aí ele diz assim, vou sair e vou consumir aqui do Mercado Livre. Quando ele saiu, ele deixou o custo daquela rede para quem ficou. Isso não é justo. Até porque para ele receber essa energia de volta, quase sempre ele vai receber pela mesma rede
pela qual ele deixou de ser um contribuinte, não é? Então vai ter que ter uma revolução nisso aí, um pacto que envolve economia, que envolve os empresários do setor, que envolve consumidores, uma engenharia política e econômica para que a gente continue gerando mais energia, tendo segurança energética, mas que essa energia que se gera de forma muito mais barata do que o resto do mundo possa chegar também a preços, a valores razoáveis lá no consumo final. Mas tem que ser um pacto civilizatório, viu? Porque eu sei que tem gente que ninguém quer perder, mas vamos ter que fazer um pacto civilizatório, porque senão energia vai virar, e não pode ser, item de luxo. E energia não é item de luxo. Energia, em qualquer sociedade moderna, é um item essencial à sobrevivência das pessoas. O Amapá que exporta energia sofre um pouco as agruras do sistema interligado, que é a partir do sistema interligado, a própria Equatorial entra na concessão, entram as regras de reajuste tarifário que acaba penalizando. Exatamente. Você sabe como é que divide uma fatura, né? Você tem lá uma fatia que eles chamam, tem um nome específico, mas que é, digamos, a fatia A, não tem nada da concessionária. São recursos que ela é uma mera repassadora. Aí você tem na fatia B encargos, já tem uma série de outras coisas, né, que acrescem muito na conta. Então, eu vou lhe falar como governador e como prefeito que viveu um apagão, que viveu a transição do estatal para o privado e que sabe da necessidade disso, eu anseio e me coloco à disposição para esse debate. Energia não pode ser item de luxo, item para poucos. Seja para quem quer beber uma água gelada da geladeira lá debaixo de uma reserva extrativista, de uma árvore, ou quem está internado numa UTI e precisa de energia para manter os aparelhos ligados. Esse é um dos temas mais espinhosos do Brasil. E o Brasil vai ter que provar a sua capacidade de fazer pactos civilizatórios, geracionais, capazes de resolver problemas complexos como esse. Isso aí. Voltar para a margem equatorial. Bora. O senhor falou uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa questão da fantasia em torno da floresta, né? Imagino que para você seja um pouco até irritante isso, né? Ver como as pessoas se referem à Amazônia, à região norte do país, né? Como o senhor acha, qual a diferença entre o que o senhor vê do Amapá, da Foz do Amazonas, e que o restante do Brasil e os outros países veem? Bom, sabe que tem uma música do Caetano que diz que a gente está cego de tanto ver, né? A gente está vendo isso aqui todo dia e nem sempre se atenta para o que tem, porque existe aqui, que é um negócio tão incrível, tão complexo, maravilhoso. Mas, e a gente, quando começa a entender isso melhor, viver isso melhor, se irrita mesmo. Tá? Porque eu sei que a exploração não vai se dar na foz do rio Amazonas. Foz é um conceito técnico. Você tem que ter uma boca de um rio que vai desaguar ou em outro rio ou no mar. Não tem outro, entendeu? Então você tem a foz, tem foz que tem delta, tem foz que não tem delta. Então, não é na foz. Simples assim. É na costa do Amapá, quase no final da nossa placa continental e a 50 quilômetros ali da fronteira com a Guiana Francesa. Então está muito longe. E quando você vê, a maioria das matérias se referem à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E a foto qual é? Um riozinho sinuoso, com uma comunidade tradicional. Então isso é sacanagem, sabe? Porque não está falando a verdade. Desculpe a expressão, mas não fala a verdade. Isso cria um pânico, cria um pavor, cria um sentimento negativo, e obviamente que o mundo reage a isso. Mas reage com base em informações falsas.
Então, nesse aspecto, irrita sim, entendeu? Mas eu estou muito disposto. Eu sou professor, então eu estou muito disposto a tratar disso, a tirar lições disso e a levar essa verdade, né, que está aqui para ser vista, de que não é na Foz, de que é a 540 quilômetros da Foz, de que a Petrobras é uma empresa segura, que já perfurou mais de 3 mil poços sem nenhum acidente, enfim, que nós podemos tirar proveito, que podemos ter um plano de governança, que nós podemos utilizar parte desse recurso para financiar o IBAMA que está sucateado, o ICMBio que está sucateado, enfim, tem mil possibilidades. O que nós não podemos permitir? Isso vale para agora, isso vale para a nossa entrevista, isso vale para a COP, por exemplo. Duas coisas que eu acho terríveis e que não podem acontecer na COP. São dois extremos, sempre os extremos, né? Um extremo é a gente sair da COP romantizando a Amazônia apenas. Não é que a gente não deva e não possa adorar a Amazônia, a gente não possa se emocionar com a Amazônia, não possa sair daqui falando do belo, do quão belo é, e de que encontrou com povos indígenas, que participou de um ritual ancestral indígena, que viu que tem uma Amazônia indígena, que tem uma Amazônia negra, que tem uma Amazônia que é neta do Nordeste, por exemplo. Tem um poeta chamado Eliaqui Rufino, de Roraima, que ele diz que quem é filho do norte é neto do Nordeste, porque tem muito nordestino aqui. Eu sou filho de sou filho de um cearense que veio para cá, para a Amazônia. Então, a gente pode sim mostrar toda o lúdico. Nós só não podemos sair só com isso, sabe? E aí todo mundo bate a sua foto ao lado de algum indígena, que vai ter muito circulando lá em Belém, compra suas miçangas, sabe? Diz assim, eu fui. Igual Rock in Rio, eu fui. Isso seria terrível. Só romantizar a Amazônia, porque a Amazônia tem mazelas. Tem trabalho escravo, tem exploração sexual infanto-juvenil, tem pobreza, enfim. Isso precisa ser dito também. Que é para a gente dizer que, de um lado, da mesma forma que a gente tem os melhores ativos ambientais, nós temos problemas a resolver aqui, que dizem respeito à questão social e econômica. Então, um extremo, que é esse de só romantizar a Amazônia, é péssimo, tá? Sair todo mundo quase como um fórum social mundial, onde a gente discute, não é isso, não pode acontecer. Um outro extremo é tão grave quanto é a gente também se ajoelhar para um discurso importado, enlatado, que diz que nós não conseguimos tomar conta da Amazônia, que nós não conseguimos cuidar, que nós não podemos mexer, aquela ideia da Amazônia intocável, da Amazônia santuário do mundo, da Amazônia pulmão do mundo. Eu pensei que nunca mais ia ouvir isso, eu ouvi um dia desse, de uma pessoa importante. O pulmão do mundo já está provado, nós não somos pulmão de nada. Nós somos muito importantes para o sistema. Nós capturamos muito CO2, nós emitimos muito oxigênio, mas não é só isso. Nós temos um papel fundamental nos níveis pluviométricos, tem uma série de fatores que tornam a Amazônia importante. E nós precisamos preservá-la, mas nós precisamos desenvolvê-la também. E quanto mais nós a desenvolvermos em padrões éticos, é isso que é muito importante dizer, nós vamos poder preservá-la mais. De barriga vazia, vai ter que voltar lá para o Betinho, dizer de barriga vazia ninguém toma conta nem de si, quanto mais de uma floresta tão imponente quanto a nossa. Então nós não podemos aceitar isso também, não. Nós queremos poder falar de negócios, sabe? Negócios, aí vem o nome. Que tipo de negócio? Vai colocar a indústria bélica na Amazônia? Não, estou falando de negócios que a gente pode chamar de negócios verdes. Nós podemos chamar de negócios azuis, por conta do nosso oceano, aqui da nossa costa atlântica. Nós podemos chamar de desenvolvimento sustentável, nós podemos chamar de desenvolvimento durável, nós podemos chamar de qualquer coisa. No fundo, é um tipo de desenvolvimento ético que é adequado à realidade da Amazônia, se nós queremos falar
com verdade e com consequência sobre a Amazônia, para que ela consiga continuar cumprindo o seu papel, que ela consiga se renovar, inclusive, porque ela tem capacidade de renovação e de resiliência, isso é importante, ela não pode perder isso está dentro dos papéis dos serviços ambientais que a Amazônia presta ao mundo. Então, como se fosse um meio termo, entendeu? E o meio termo, a melhor forma de tê-lo é falando a verdade. Ó, essa aqui é a Amazônia legal, protegida, e esse aqui é o povo que está empobrecido, que quer se desenvolver e tem direito a se desenvolver, que tem os piores indicadores sociais, IDH, enfim. Então, falar a verdade vai ser a nossa melhor jogada na COP30. Isso eu estou falando a vocês duas, estou falando a quem está nos vendo e a quem vai ler essa entrevista. Falei ao presidente Lula, disse: presidente, o senhor pode falar de um lugar nesse Brasil, de uma Amazônia amapaense, que tudo que o senhor falar sobre o Amapá, nesse aspecto positivo, ninguém vai lhe apontar o dedo na cara. Ah, mas lá no Amapá tem trabalho escravo. Não temos esse histórico. Tem conflitos agrários. Não temos esse histórico. Vocês não preservaram, desmataram. Não. As aldeias, as áreas indígenas não foram demarcadas. Demarcamos todas, sem exceção. Temos um processo bem legal de reconhecimento de áreas quilombolas, inclusive. Enfim, ninguém vai apontar a cara... Ninguém vai apontar o dedo na cara de um amapaense porque nós não fizemos nossos deveres de casa. Nós fizemos. Às vezes até por omissão dos outros Brasis. Mas o fato é que fizemos. A relação do governo com o terceiro setor, com as ONGs ambientalistas, como é que tem sido, especialmente com essa discussão da Foz do Amazonas? Então, tem sido uma relação de muito respeito, tá? Todo mundo sabe meu posicionamento, todo mundo sabe o posicionamento do governador, sabe dos consensos criados na classe política, na classe empresarial, e é óbvio que existem posições divergentes. Eu estou falando de consenso e não de unanimidade, né? É claro que vão haver manifestações contrárias e a gente tem que respeitar. As ONGs vão levantar questões que são importantes que sejam levantadas por elas, e isso tem que ser respeitado, levado em consideração, são apontamentos importantes, e eu acho que vamos mediar esse diálogo para construirmos esse consenso. Essa perspectiva da licença sair logo, ela já está mexendo com o seu dia a dia, imagino que muito, né? Mas com a economia local, com a organização das pessoas, isso de alguma forma já está mobilizando a economia? Já. Vou te dar um exemplo. A gente tinha um aeródromo no Oiapoque bem precário, sabe? Bem precário, arriscado até. Hoje a gente tem um aeródromo bem feito, já permite voos noturnos, já temos equipamentos novos, um hangar, agora começam a chegar as aeronaves. A gente tinha, por exemplo, engenheiro civil procurando emprego em Macapá, que teve uma oportunidade melhor lá no Oiapoque e que foi para lá e está feliz da vida trabalhando já na Petrobras ou em empresas terceirizadas. A população está muito eufórica aguardando esse momento, então está mexendo sim já com a economia, já tem efeito positivo na economia, nas movimentações comerciais, imobiliárias, etc, etc, muita gente fazendo plano, e também mexendo com os nossos sonhos, né? De ter essa oportunidade de desenvolver o Amapá com muita responsabilidade. Então tá bom. Obrigada. Bom, obrigado, viu? Boa noite.